Boa noite, queridas. Boa noite. Boa noite, pessoas queridas. Boa Estou noite. aqui vendo alguns dos nossos queridos colegas, professores do curso. Estou vendo alguns dos nossos amigos. Estou vendo amigos de velha data, amigos novos, e estou vendo gente que eu não conheço, o que me dá um prazer enorme abrir essa nossa live de hoje, que será gravada e depois postada no Instagram do SEV. E essa é uma live muito importante por duas razões. Primeiro, porque nós estamos trabalhando pelas vozes, pela igualdade. Todas as vozes merecem ser ouvidas. Todas as vozes precisam ser respeitadas. É uma questão mínima de dignidade humana, como respirar, alimentar-se e ter segurança é ser ouvido. Ser ouvido é o mínimo que nós podemos fazer em favor da humanidade. Hoje é o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e a Transfobia. E essa luta é uma luta de todos nós. Ela não é só luta da comunidade trans. Ela é uma luta de todo mundo que entende que o ser humano precisa ser respeitado. Nós temos, nesta nossa live de hoje, a presença do maravilhoso professor Rodrigo Dornelas, que, além de ser fonoaudiólogo e de ser um homem muito especial, ele é um pioneiro nessa luta. Nós temos também professora Vanessa Vez Ribeiro, e junto com esses dois, eu tive o prazer de organizar um livro que muito me orgulha, que chama-se Identidade Comunicativa. Nós temos o prazer de contar com a contribuição de Jéssica Taylor, de Juliana Portas e de Carolina Cunha, e a importante adição da querida acadêmica formanda em fonoaudiologia, Iga Carnevale. Sintam-se muito bem-vindos, muito acolhidos, e o meu agradecimento sincero pela participação de vocês. Essa live, ela também é muito especial, porque nela nós faremos uma homenagem à querida colega Maria Elza Dorfman, que nos deixou de modo muito triste, muito precoce, num vazio enorme que a fonoaudiologia não vai jamais preencher. Então, nós vamos concluir com essa homenagem, e essa homenagem, ela tem uma razão muito especial entre tantas outras. A Elzinha foi a pioneira no trabalho com a comunidade trans. E, em cima da experiência dela, nós aprendemos. Com os relatos dela, eu aprendi. Falei, Elzinha, me explica. Me fale sobre essas pessoas. Me fale sobre os seus desejos e me diga como você está, de alguma maneira, ajudando algo que a gente não sabe, não sabia naquela época, o que fazer e como fazer. E Elzinha, na sua humildade intelectual, falava, e o pior é que eu achava que era só mudar o pitch, era só colocá-los falando um pouco mais agudo. Como eu estava enganada, e que cenário eu abri, e que panorama eu encontrei, e o quanto essas pessoas, em suas dores, em seus desafios,
me fizeram ser uma pessoa melhor. Eu sempre me lembro disso, da Elzinha, de modo muito humilde, dizendo, e eu achava que era só fazê-los falar mais agudos, só fazer essas pessoas queridas falarem mais agudo. Foi o primeiro serviço de atendimento à comunidade trans. No Rio Grande do Sul, um estado muito machista. Então, essa live tem, para mim, um valor especial. E reconheço todo o esforço de vocês para estarem aqui hoje. Eu reconheço a nossa dor e que essa dor seja inspiradora para que pessoas sofram menos. Porque sofrer por apenas querer ser ouvido, respeitado e valorizado é, acima de tudo, um absurdo. E não é humano. Eu passo a palavra para esse querido colega que tanto nos ensina com suas atitudes, com o seu discurso e com essa trajetória de vida. Professor Rodrigo Dornelas tem uma trajetória na luta contra a transfobia, que é uma trajetória impressionante, de fazer um ambulatório para o atendimento à população trans no sertão do Sergipe. A primeira vez que eu soube isso, eu falei, uau, que homem poderoso, que pessoa visionária, que homem corajoso. E aí eu conheci um ser humano que tem tanta coragem quanto a sensibilidade, tanto amor quanto a competência e tanto acolhimento quanto a generosidade. E generosidade e altruísmo é dar aquilo que eu não tenho. Professor Rodrigo, ele é altruísta. Muitas vezes ele dá ao outro o que falta a ele mesmo. Então, eu tenho um prazer enorme em passar a palavra para professor Rodrigo, que vai coordenar a sessão daqui para frente. Muito bem-vindo, professor, e muito obrigada por me solicitar esse desafio de marcarmos um posicionamento nesse dia tão importante. Olá, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu estou bem feliz de ver tantos rostos, tantas pessoas queridas, ver essa sala cheia, mas ao mesmo tempo bastante emocionado por dois motivos, né? Para a gente ainda ter um dia para combater o preconceito contra as pessoas LGBTQIA+, e para a gente saudar o legado da Maria Elza Dorfman, da querida Elzinha, né? A Elza foi a primeira pessoa que eu vi falar sobre transexualidade na vida. Foi no congresso em 2008, em Gramado, se eu não me engano, e ela montou uma mesa completa com a equipe multiprofissional inteira. Então tinha psicólogo, tinha otorrino, tinha toda a equipe médica para falar sobre as questões de voz. Então, assim, tudo que eu faço hoje em dia em relação a essa população, a minha iniciativa de pensar um ambulatório no sertão do Nordeste, se deu a esse estímulo que ela me deu. Então, ela me despertou essa questão, esse interesse sobre essa temática e dessa possibilidade do fonoaudiólogo trabalhar com essa população, né? Eu me identifico muito com essa luta. Eu acho que a fonoaudiologia deve um acolhimento a essa população, né? Eu acho especificamente essa população, eu cito, mas a gente, de acordo com o nosso código de ética, a gente não pode negar atendimento a nenhuma pessoa por sua identidade, gênero
ou por sua religião. Então, é importante que a gente afirme isso o tempo todo, porque a gente percebe que, em alguns momentos, as coisas se misturam na cabeça das pessoas, mas diante de qualquer coisa, nós somos profissionais da área da saúde e nosso código de ética, principalmente dos fonoaudiólogos que aqui estão presentes, é dever acolher as pessoas quando elas solicitam o nosso atendimento. Antes de falar um pouquinho para vocês rapidamente sobre esse dia 17 de maio, vou passar a palavra para a Vanessa Veis Ribeiro, uma querida e grande amiga, para poder dar uma boa noite para vocês. Olá, boa noite a todos. Sou Vanessa Pes Ribeiro e é com grande prazer que eu dou boas-vindas aos meus companheiros de live, Mara Belau e Rodrigo Dornelas, as nossas convidadas especiais, Iga Carnevale, Carolina Cunha, Juliana Portas, Jessica Taylor, e a todos os participantes desse evento que nos acompanham nesse dia tão importante. É uma honra estar aqui hoje reunida com vocês para o Vozes pela Identidade, que foi uma iniciativa pensada em prol do Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e Transfobia. E hoje também nós prestaremos a homenagem especial à doutora Maria Elza Dorfman, que foi uma das nossas precursoras da atuação com a população trans. E quando eu comecei a conhecer sobre o tema, quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu comecei a conhecer justamente pela doutora Maria Elza. Tive o prazer de conhecer o trabalho dela, de começar a desenvolver alguns trabalhos com ela, e mais adiante tive o prazer de conhecer o Rodrigo, que me trouxe novamente esse tema, os desafios, para a gente poder lutar, representar e realmente ajudar em todo esse percurso que vem sendo feito já pela comunidade LGBTQ. Então, eu gostaria de desejar que todos sejam muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem ao máximo o evento, que foi organizado com muito carinho e com muita dedicação para vocês. Antes de passar a palavra de novo para o Dr. Rodrigo, eu queria falar para vocês sobre uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Nas nossas últimas 2 semanas, nós somos profundamente tocados pela tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, nós vimos também um grande movimento de união, de solidariedade, que emergiu em todo o nosso para expressar para vocês o nosso apoio às ações que vêm sendo realizadas pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e divulgar para vocês também uma iniciativa especial que visa ajudar esses nossos colegas do Rio Grande do Sul. Entre os dias 8 e 22 de maio, todos os cursos que forem oferecidos na plataforma EAD da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, eles estão com 40% de desconto e 100% da renda arrecadada nessas inscrições vai ser destinada para os fonoaudiólogos que foram afetados no Rio Grande do Sul. E para obter o desconto, vocês precisam utilizar um cupom, eu vou deixar o cupom para vocês aqui no chat. Nós contamos com o apoio de todos vocês, pedimos para que vocês também divulguem essa iniciativa, para que a gente consiga atingir assim mais fonoaudiólogos com essa ação solidária, e assim a gente acredita que juntos nós podemos realmente fazer a diferença pela fonoaudiologia. Agora eu gostaria de voltar a palavra para o Dr. Rodrigo, para que ele possa falar um pouco para nós sobre a importância da data de hoje. Muito obrigado, Vanessa. Eu vou compartilhar o meu jogo de slides com vocês. Todo mundo vendo? Perfeito. Então, hoje é o Dia Internacional de Combate à Homofobia, Bifobia e Transfobia, especificamente no dia 17 de maio. Essa data foi criada há 34 anos. O objetivo dessa data é o enfrentamento das formas de discriminação e violência contra as populações trans, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, enfim, todas as pessoas das letrinhas, tanto da identidade de gênero quanto da orientação sexual. Então é importante que a gente tenha em mente que ainda há muita homofobia, transfobia e bifobia, não só no país, como no mundo de modo geral. Esse dia ele foi escolhido porque no dia 17 de maio, na década de 90, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade, desconsiderou a homossexualidade como uma doença psiquiátrica, né? Antes a homossexualidade era tratada como uma doença psiquiátrica, hoje não é mais, né? Então, nesse mesmo percurso em que a homossexualidade lutou bastante para que não fosse reconhecida
com uma doença psiquiátrica, a gente percebe que a população trans também está nesse mesmo percurso. Nós tivemos um pequeno avanço no Código Internacional das Doenças, na Classificação Internacional das Doenças, essa nova atualização, CID-11, que passou para a rúbrica de condições relativas à saúde sexual, ou seja, a transexualidade está na rúbrica de condições relativas à saúde sexual e não está mais ligadas aos aspectos de doenças psiquiátricas. Mas, infelizmente, a gente percebe alguns retrocessos em alguns países. Essa notícia é dessa semana, de terça-feira, né, que o Peru incluiu a transexualidade em lista de transtornos mentais. Então, essa reportagem ela fala um pouco sobre esse histórico, a luta dos movimentos sociais para que que desconsiderem como uma doença psiquiátrica, ao mesmo tempo que a Organização Mundial de Saúde faz alguns avanços, alguns sinais de avanços, né, para desconsiderar como uma doença psiquiátrica, outros países vão de encontro a isso, né, trazendo mais uma vez essa afirmação de que a transexualidade é uma doença psiquiátrica. Então, em 2004, essa data ela foi promulgada, né, como o Dia Internacional de Luta contra o Preconceito com Pessoas LGBTQI+. No ano de 2009, foram inseridas as pessoas trans e travestis, né, a palavra transfobia. Em 2010, nós tivemos uma lei que promulgou o dia no calendário oficial de comemorações de calendário do Brasil. Então, em 2010, ele foi inserido no calendário oficial do Brasil, e em 2015 foi inserida a bifobia, ou seja, aquele preconceito contra pessoas bissexuais. É importante que a gente entenda, né, nesse contexto mundial, que mais de 60 países ainda criminalizam a população LGBTQIA+. Desses mais de 60 países, 13 criminalizam com pena de morte as pessoas que têm relações com pessoas do mesmo sexo. E aí um dado bastante interessante que diz sobre o nosso país, que 89% dos estrangeiros que pediram refúgio no Brasil foram por conta de perseguição e violência por serem uma pessoa LGBTQIA+. Então são dados bastante alarmantes, e que a gente precisa considerar na nossa prática cotidiana, né? Seja no processo de formação de pessoas, seja na nossa clínica, atendendo a população de modo geral. É importante que a gente entenda que não há cura para o que não é doença e não há lugar para a LGBT-fobia. Eu queria finalizar essa apresentação com essa frase bastante importante, né? Porque a partir do momento que a gente trata a transexualidade como uma questão apenas de identidade, não como uma doença, isso faz com que a gente reveja a nossa prática clínica e que a gente consiga combater no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, qualquer tipo de preconceito contra as pessoas LGBTQIA+. Nós temos como obrigação lidar com esse preconceito, né? Então, mesmo que ocorram piadinhas que podem ser vistas como sutis, é importante que a gente combata de uma maneira educada, que a gente aponte para a pessoa que aquilo pode ser uma LGBT-fobia. Acho que dessa maneira, por meio da educação, por meio do diálogo, a gente consegue reverter muitos assassinatos, muitos casos de violência, de discriminação, de marginalização das pessoas LGBTQIA+. E aí, quando a gente fala de marginalização, a gente pensa especificamente das pessoas trans. Tem uma grande amiga minha, ela diz que as pessoas trans não vivem à margem da sociedade, elas vivem além da margem da sociedade, porque quem vive à margem ainda é visto. Mas as travestis e as pessoas trans, elas não são vistas e têm questionada a sua humanidade, certo? Então, agora eu finalizo a minha apresentação e eu passo a palavra para a doutora Vanessa Veiz Ribeiro para compor a nossa mesa. Muito obrigada, doutor Rodrigo. É uma grande honra hoje para nós receber no nosso evento Vozes pela Igualdade 4 convidadas ilustres que estão aqui para brilhantar nosso evento e são de enorme representatividade para a área. Elas estão aqui para compartilhar conosco as perspectivas, suas experiências, em comemoração ao nosso Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e a Transfobia. Sejam muito bem-vindas.
Vou fazer uma breve apresentação de cada uma de vocês. Uma das nossas convidadas é a Iga Carnevale. Ela é graduada em fonoaudiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui licenciatura em gerontologia pelo IPB de Portugal e atua com vozes de pessoas trans. Iga, boa noite, seja muito bem-vinda. Oi, Vanessa. Oi, pessoal. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito, muito feliz quando o Rodrigo me chamou. E é muito importante estarmos aqui hoje nessa live, né, falando sobre vozes e a diversidade. E eu espero do fundo do meu coração que a gente plante uma sementinha hoje da empatia, do amor, da solidariedade e também do conhecimento, do letramento em diversidade, que é muito importante. Muito obrigada. Muito obrigada, Iga. Damos boas-vindas também à doutora Carolina Cunha, que é médica endocrinologista do Hospital Universitário Pedro Ernesto, coordenadora e cofundadora do Ambulatório Identidade e Transdiversidade, mestre em Fisiopatologia Clínica e Experimental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutora Carolina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todas as pessoas. É uma honra participar desse evento para celebrar uma data tão importante. Obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Carolina. Doutora Juliana Portas é fonoaudióloga, especialista em voz e em motricidade oral pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, possui doutorado em ciências pela Fundação Paulo Prata, docente do curso de especialização em voz do SEV, consultora em comunicação não violenta do Instituto Thier, e a fonoaudióloga na clínica Cuidar do Hospital Albert Einstein, da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, com enfoque no atendimento de pessoas trans e travestis. Doutora Juliana, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa, obrigada a todos pelo convite. E é uma delícia poder estar aqui e também muito feliz de poder participar da homenagem à Elsa, pessoa tão querida, né? Quem conviveu com ela sabe da grandeza dela, do amor. Então, isso é bem importante para a gente, enquanto fonoaudiólogo, estar representando e falando em nome dela também. Muito obrigada, doutora Juliana. Damos nossas boas-vindas também a Jéssica Taylor, é fundadora da primeira instituição voltada exclusivamente às pessoas trans do estado de Sergipe, a Associação de Travestis e Transsexuais Unidas na Luta pela Cidadania. É pioneira nos movimentos e assessora parlamentar do deputado estadual de Sergipe, Linda Brasil. Boa noite, seja bem-vinda, Jéssica. Vanessa, ela teve um probleminha, não entrou ainda. Acho que a gente pode iniciar as nossas perguntas. Ok, seguimos então com as nossas perguntas. Nós estamos muito felizes de ter vocês conosco, ansiosos para ouvir as contribuições de vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Eu passo a palavra agora, então, para o Dr. Rodrigo iniciar a nossa roda de conversa. Também agradeço a presença de todas. Para a gente é super importante a contribuição de vocês. Nós vamos fazer um bate-papo. Nós fizemos 3 perguntas para que a gente pudesse discutir sobre a temática. A nossa primeira pergunta está relacionada de como a gente pode promover a representatividade e a inclusão das pessoas LGBTQIA+, a fim de que as pessoas entendam esse contexto de discriminação, a fim de que a gente consiga sensibilizar a população para que a gente possa abrir o espaço para essas pessoas. Fiquem à vontade, eu não sei se a gente faz por ordem de apresentação, como preferirem. Seria importante... Bom, eu posso começar, Rodrigo. Eu acho que estar aqui hoje é uma forma de inclusão, é uma forma de inserir essa população trans e travesti, e além de pessoas trans e travestis, como pessoas bissexuais, e toda a nossa diversidade, né? Eu acho que é dar vozes, é dar espaço, é dar liberdade para essas pessoas se expressarem, porque quem conhece a nossa vivência somos nós mesmos, sabe? Que passamos todos os dias essas lutas, essas dificuldades. Então, sempre que eu vejo, né, assim,
a construção de lives ou de debates, assim, eu sempre vou observar se incluíram uma pessoa trans ou uma pessoa, uma lésbica ou uma pessoa gay ali naquele debate para falar sobre aquele tema, sabe? Então, eu acho que é de muita sensibilidade quando nós, enquanto profissionais, nos tocamos para isso, assim, sabe? A gente vai falar sobre um tema, mas não temos essas pessoas aqui. E ceder esse espaço, ceder minutos assim de fala para essa pessoa, eu acho que já é um grande avanço assim, para a gente conseguir incluir cada vez mais pessoas trans, travestis dentro dessa diversidade, dentro desse espaço. Muito obrigado, Iga. Juliana, Carolina. Vamos pela ordem da apresentação? Acho que facilita. Enfim, eu acho que essa inclusão, ela concordo com o que a Iga disse, assim, na minha formação foi muito importante a presença de pessoas trans, né, que me ensinam toda semana quando a gente faz discussão de casos no ambulatório. Nós temos vários profissionais trans na nossa equipe, que não integram a equipe por serem trans, integram pela competência profissional, mas tem esse lugar de fala. Então, assim, eu, enquanto uma pessoa cis hétero, aprendo muito, né? Então, acho que a participação dessas pessoas na nossa equipe é muito fundamental. E assim, enquanto profissional de saúde num hospital universitário, eu acredito que a formação dos alunos também é essencial para a gente promover um ambiente inclusivo, né? Muitas vezes as violências que acontecem naquele espaço vêm por conta de uma série de preconceitos, né? De uma formação muito precária. Eu sou formada há 20 anos e na minha graduação eu não tive contato com essa temática. Então, não aprendi nada sobre população LGBT. São poucos os cursos de medicina que falam sobre isso, e, em geral, quando falam, é sempre ou na disciplina de psiquiatria ou vinculado a HIV/AIDS, né? Então, essa deficiência na formação dos profissionais de saúde traz um impacto muito grande no acolhimento das pessoas LGBTs. Então, isso de fato contribui para que o ambiente seja hostil, né? Muitas pessoas evitam buscar assistência médica, vou falar médica porque é a atividade onde eu atuo, mas por conta de uma série de violências que acontecem ao longo da vida dessas pessoas. Então, é fundamental que a gente fale sobre isso e que essa temática seja incluída nos cursos de graduação para a gente começar a atuar desde a formação dos profissionais para impedir que essa violência se perpetue. Muito obrigado, Carol. Bom, agora chegou minha vez. Eu acho que pegando esse tema da inclusão, e a Iga trouxe um ponto fundamental que, além da presença, né, de pessoas trans, quando a gente fala de pessoas trans, é importante também a gente refletir sobre quais saberes a gente valoriza, quais são os saberes que nós, profissionais da saúde, né, detentores de saberes, estamos dispostos a ouvir. Então, quando a Carol, desculpa, Carolina, quando a Carolina fala que aprendeu muito, né, isso também remete à minha história. Eu sempre trabalhei com voz e comunicação, e aí quando a Rogéria morreu, eu estava passando na televisão Divinas Divas, um filme da Leandra Leal, e aí eu ouvi o filme, eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar com essa população, porque eu preciso dar voz de mulher para essas pessoas. Tal era a minha ingenuidade, a minha arrogância. E aí consegui, fui atrás de Rodrigo, de Maria Elza, fui atrás de várias pessoas para entender. E, claro, tive bastante suporte da fonoaudiologia, né? Principalmente da voz, mas ali o dia a dia foi com as próprias pessoas trans, e que ao menos me ensinaram que o meu ouvido
ele está dentro de um contexto viciado. Então, eu preciso de outras pessoas, além de tirar todos os meus preconceitos e abrir a minha escuta, né? Porque a gente acaba criando um muro na nossa escuta. Eu precisava que pessoas que não têm a vivência cisgênera, ou seja, pessoas sexo-gênero dissidentes, elas pudessem trazer para a nossa realidade os seus saberes, que são inúmeros. Então, além, né, da gente ressaltar e agradecer que temos pessoas trans aqui nessa live, né, porque senão fica um monte de pessoa cis falando de pessoa trans, e aí a gente vai repetindo um monte de questões, né? Lembrar que a gente precisa incentivar a ciência feita por pessoas trans, porque até agora a ciência é feita de pessoas cis para pessoas cis. Mas isso já está sendo mudado, então a gente está nesse caminho e que a gente possa sempre incluir, né? Lembrar que o nosso olhar ele não é único. A gente pode ter inclusão de outros saberes, de outros olhares e de outras vivências, que isso é muito importante. Perfeito, Juliana. E se você me autoriza, eu ainda insiro que essas pessoas elas possam ter o protagonismo que sempre foi retirado delas, né? Então, assim, que sejam inseridas em espaços, mas que se sintam fortificadas e consigam se apropriar de outros espaços como protagonismo mesmo, né? Então, Sim. acho que seria super importante essa questão do protagonismo dessas pessoas em nossa sociedade, em nossa profissão especificamente, né? Quando a Iga traz essa questão de dar espaço para que se expressem, né? Eu acho que seria, como você disse, seria uma prepotência do profissional achar que pode lidar com a voz de uma pessoa trans sem saber o que ela quer daquela voz, né? Apenas eu ditar, partir do pressuposto que é uma mulher que é uma voz aguda ou uma voz fina. Não necessariamente, né? Ou a pessoa que nos procura ela tem que ter autonomia para decidir o que ela quer ou o que ela não quer sobre a sua voz, né? Mas as pessoas trans, especificamente, por conta da identidade de gênero, elas perdem ainda mais essa autonomia, né? Comparando com outras pessoas que nos procuram. Bom, a Carolina também trouxe uma questão bastante importante, né? Que quando é tratada a questão da transexualidade ou da questão da sexualidade, é sempre ligada à psiquiatria ou a um ambulatório de HIV e AIDS, o que ratifica esse preconceito, né? Esse estigma dessa população, né? Hipersexualiza ou trata como um transtorno mental. Então, está sempre nesse lugar de doença ou de algo associado à questão da sexualidade. Muito importante a fala de vocês. Gostei muito, muito legal. Vanessa? Muito obrigado, Rodrigo. Eu queria fazer um comentário, que a fala da doutora Juliana, ela me fez lembrar de um estudo que foi publicado bem recentemente, que a gente fez a leitura, inclusive comentamos sobre ele, e vai muito no sentido da fala de vocês, do quanto falta esse espaço de fala, e falta essa visão, muitas vezes, quando a gente fala ainda da fonoaudiologia. Por mais que isso venha mudando, a gente ainda observa estudos que comparam puramente vozes de pessoas trans com pessoas cis, como se isso fosse o nosso objetivo, tornar as pessoas trans com vozes de pessoas cis. E que desconsideram tudo que a gente vem trabalhando, toda a individualidade, tudo que vocês falaram, do quanto que a pessoa é quem tem que se identificar com aquela voz, ela não está buscando a voz de uma pessoa cis. Mas isso ainda precisa ser trabalhado, isso ainda precisa ser muito conscientizado dentro da fonoaudiologia. Então, se me permitem seguir, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para vocês. Gostaria de saber se, na percepção de vocês, na vivência da IGA, como é que a gente pode auxiliar, pensando em promover uma sociedade que seja mais inclusiva, que seja mais acolhedora para as pessoas LGBTQIA+, e que a gente consiga realmente combater a homofobia, combater a transfobia em todas as esferas da nossa vida cotidiana, pensando aqui em saúde, em trabalho e em educação. Vou passar a mesma ordem para vocês. Vou convidar a Iga para responder primeiro. Tá. Eu acho que começa de um partir muito individual, assim, sabe? Do individual para o coletivo, sabe? De eu ter um mínimo de sensibilidade, assim, para começar a
fazer uma procura mesmo, sabe? Sobre o que eu devo mudar enquanto profissional de saúde, o que eu devo mudar enquanto pessoa, uma autorreflexão de si mesmo, assim, sabe? Será que eu estou fazendo um atendimento que é 100% integral, sabe? É 100% acolhedor, é 100% satisfatório para outra pessoa que eu estou atendendo. E a partir disso, eu acho que a gente tem que buscar, assim, buscar uma capacitação, buscar espaços de debates que falem sobre a temática para a gente aprender, porque eu acho que a sociedade ela precisa aprender muito ainda a respeito das nossas vivências, a respeito de quem somos, quem viveu para trás de nós também, sabe? Porque é uma história e as pessoas precisam entender essa história, precisam entender do nosso dia a dia, da nossa luta, para a partir de então começar as suas intervenções, sabe? E não só, como o Rodrigo tinha falado, né? Achar que já sabe tudo e colocar a mão na massa, né? Eu acho que o erro é justamente esse, você ir direto ao ponto sem ter essa capacitação, sem ter esse letramento, sem ter esse mínimo de conhecimento, de sensibilidade. Essa semana eu passei por uma experiência muito que me marcou muito, assim. Eu estava em um centro de saúde, aí chegou uma paciente trans, e quando ela chegou, assim, a primeira queixa dela, né, que a gente foi ver, a queixa dela não era sobre a voz dela. E a queixa dela era sobre uma outra queixa e ela chegou para a gente, né? A gente fez o primeiro acolhimento e ela ainda insistindo que a queixa dela era em outro local, assim, por exemplo, era uma queixa de disfagia. E aí eu chamei ela para conversar, assim, né? Falei, olha, que legal que você veio, né? Para buscar o atendimento. Sou mulher trans, estou formando agora em fonoaudiologia. E ela foi se abrindo comigo. E ela falou justamente a seguinte frase: eu menti o tempo todo, eu não estou com disfagia, eu não estou com nada. Eu só queria mudar a minha voz. Eu só queria ter uma voz parecida com a da Maraísa, que era da cantora, né? Maiara Maraísa. E até então, quando a gente estava naquela sala rodeada por pessoas cis, ela não tinha a segurança de falar o que realmente ela tinha. E ela falou, estou mentindo justamente para conseguir o atendimento, porque todas as vezes que eu falo que eu quero ir lá para mudar a minha voz, eu sou negada. Eles falam que isso não tem importância. Isso me fez pensar num local de muito privilégio enquanto estudante de fonoaudiologia, enquanto mulher trans com vários privilégios, e eu falar, meu Deus, o quanto ainda precisamos mudar, o quanto ainda precisamos evoluir, o quanto ainda precisamos crescer, sabe? E na esfera da saúde, muito mais ainda. Então, é isso, assim, acho que a gente começar de um ponto muito individual, muito o que eu posso fazer por aquela pessoa. Muito obrigado, Iga. Vou passar agora para a doutora Carolina. Então, a Iga falou sobre essa questão da capacitação, né? Não por acaso, eu tenho aqui do meu lado o mesmo livro que está ali com a Juliana Portas, que eu gosto de mostrar esse livro porque foi muito importante na minha formação. Aprendi demais com esse livro, com esse curso. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente falar abertamente sobre preconceito. Então, assim, reconhecer que existe o preconceito, né? Reconhecer que as pessoas cis e as pessoas hétero precisam se posicionar contra o preconceito. Então, não é simplesmente dizer que eu não tenho preconceito, a gente tem que entender a sociedade na qual a gente está inserida, né? Porque para os profissionais de saúde, a regra é sempre assumir que aquela pessoa que chegou para assistência é uma pessoa heterossexual, é uma pessoa cisgênera. Então, começar com a escuta, se posicionar ativamente contra o preconceito. Então, se o profissional presenciar alguma situação em que aquele paciente esteja desconfortável, né, que esteja sofrendo alguma violência no ambiente de saúde, ele precisa acolher, ele precisa denunciar. E uma forma que eu utilizo assim no meu dia a dia é usar esse crachá para mostrar que a pessoa está num ambiente seguro. Então, eu acho que as pessoas heterossexuais, as pessoas cis, elas também precisam se posicionar.
porque essa não é uma questão apenas das pessoas LGBTQIA+. Então, essa forma que eu encontro para enfrentar o preconceito é conversando com a minha família, é conversando com meu filho, que é uma criança de 5 anos, é levando esse tema para roda de conversa com os meus amigos e no meu ambiente de trabalho. Eu acho que a gente tem essa função importantíssima. Eu acho que vou seguir esse coro e acho que dá muito para a gente tentar fazer do micro para o macro, né? Então, coisas pequenas, às vezes coisas, detalhes. Uma vez eu estava conversando com uma amiga anestesista e falando do meu atendimento à população trans travesti, e ela, nossa, que legal, que interessante, mas como que eu faço assim, né? Se eu encontrar uma pessoa, como que eu lido com ela? Que pronome eu uso? E aí, trocando uma ideia, uma semana depois ela me escreveu falando assim, Ju, você não vai acreditar, eu fui fazer um pré-operatório de uma cirurgia, prontuário tinha um nome lá feminino, quando eu entrei, eu vi que talvez pudesse ser um menino trans. E aí eu falei, oi, como você chama? E aí o menino falou o nome dele e ela perguntou, que pronome você quer que eu use? E aí ele respondeu, ele dele, e o menino abriu um sorriso enorme e falou, você foi a primeira pessoa que entrou aqui que olhou e me viu. Então, assim, essa minha amiga anestesista, ela nunca trabalhou com pessoa trans. Ela teve uma escuta e uma vontade, né? Eu brinco que empatia é você lembrar que você não é a régua do mundo, né? Então, não é você ser fofo. Não, para aí, as pessoas são diferentes, né? Então, começar nesse lugar pequeno de a gente ir tocando as pessoas, assim como a Carolina falou, e também trazer esse letramento. A gente tem um lugar, nós, pessoas cis, de privilégio. E aí usar o nosso privilégio para isso. Em vez de expor uma pessoa trans, a gente usar o nosso privilégio para fazer esse serviço de letramento. Não é uma pessoa trans que tem que fazer o letramento, né? E sim nós. E como a Mara não falou no começo, é um problema de todos nós. Sim, porque a transfobia é feita por pessoas cis. Então, o racismo é um problema de pessoa branca, né? A transfobia é um problema de pessoa cis. Então, a gente tem que estar discutindo isso aqui mesmo, né? E agora, né, pensando aí no macro, é a gente pensar em votar em pessoas que têm pautas LGBTs, né? Se todo mundo que está aqui está preocupado com essa população, tem um monte de pessoas aí também preocupadas na política que podem fazer alguma coisa por nós, por todos nós. Muito obrigada, doutora Juliana. Essas falas de vocês, elas são muito importantes, porque a gente observa que para a gente realmente conseguir, né, promover essa sociedade mais inclusiva, mais acolhedora, primeiro a gente tem que refletir sobre o nosso trabalho, porque não é só uma formação específica, mas vai além disso, vai para o letramento, vai para o contato com a comunidade LGBTQIA+, a sensibilidade, o respeito, porque pegando a fala da Iga, a pessoa ela só vai manifestar o seu desejo, sua queixa, a partir do momento que ela sinta que você tem escuta e que ela está num ambiente seguro. E às vezes são pequenos gestos, como a doutora Carolina falou, como o que a doutora Juliana falou, como perguntar o pronome, usar um crachá. São pequenos gestos do profissional que, a partir do momento que ele está imergido dentro da comunidade, que ele sabe como se posicionar, que fazem total diferença na questão do respeito, na questão da escuta, e que realmente vão fazer com que a gente consiga estabelecer esse atendimento de uma forma adequada. Agradeço muito pelas falas de vocês e passo a palavra agora para o professor Rodrigo fazer mais uma pergunta para vocês. Na verdade, eu quero agradecer muito a presença de vocês três mulheres super importantes. A Iga eu conheci mais recentemente, mas eu fico muito feliz e aliviado quando você me traz um recorte clínico da sua prática e fico feliz em saber que uma pessoa trans pode contar com você nessa unidade básica que você está estagiando. Isso é super importante e tranquilizador para o meu coração. A Carolina, né? Eu tenho uma entidade chamada de Carol, mas é uma grande amiga que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, que é coordenadora de um ambulatório que conta com mais de 18
mais de 15 especialidades, se eu não me engano, um ambulatório interprofissional que tem o cuidado de atender as pessoas na perspectiva da integralidade, e não satisfeita com esse atendimento que é macro, tem uma fila gigantesca, de espera gigantesca, e ainda organiza espaços de formação e de formação dos profissionais da área de saúde, né? E abre o espaço para que graduandos na área da saúde podem conhecer esse ambulatório fantástico. E a Ju, querida Juliana Portas, olha, é um diálogo necessário e constante na minha vida. Eu sempre consulto, eu sempre converso com ela, a gente mantém diversas trocas e me sinto muito seguro quando ela está por perto, porque ela fala uma propriedade de um lugar assim tão fantástico que me cativa a todo momento. Então eu agradeço muito por sua amizade. Eu queria agora que cada uma desse uma palavra final, as considerações finais para que a gente possa encerrar a mesa. Eu acho que, para mim, hoje é mais um momento de aprendizado, com certeza. Eu estou nesse processo ainda também de busca pelo conhecimento, por mais que eu esteja inserida, eu também não sei tudo, estou começando agora a minha carreira. E eu assisto muitos vídeos da Ju, do Rodrigo, leio muito artigo dos dois, também da Mara, da Vanessa. Eu aprendo todos os dias, um pouquinho mais. E o que eu deixo assim é o convite para todos os outros profissionais que estão aqui é começar também a se alimentar disso, sabe? Começar também a ler sobre isso, a entender sobre isso, e que possamos entender que a gente não está sozinhos também, sabe? Por exemplo, eu sempre, quando eu tenho espaços de fala, eu sempre falo de uma coisa que me marcou muito, assim, que foi um post, né, do Crefono, que soltou em relação à visibilidade trans, e o número de fonoaudiólogos que teve a coragem de expor o seu preconceito, de expor essa barbaridade, assim, foi imenso, assim, sabe? E aí, em vários momentos, eu me senti sozinha. Eu falei, gente, estou me inserindo numa comunidade que esse é o recorte, sabe? Só que, em contrapartida, quando eu vejo um post do Rodrigo, quando eu vejo a Juliana numa live, quando eu vejo a Vanessa em outros lugares, isso vai me acalmando, assim. Falo, gente, eu tenho com quem contar, eu tenho com quem estar, sabe? E eu quero estar do lado dessas pessoas, sabe? E não desse recorte que eu vejo. E aí, fazer um convite para vocês também. Estejam do lado dessas pessoas, estejam do nosso lado, sabe? E não dessas pessoas que têm a coragem de expor tamanho preconceito, tamanha crueldade em relação a nós, pessoas trans travestis, e que quando vocês nos verem assim, acolha, respeite, converse, porque não somos monstros, não somos pessoas inacessíveis, sabe? E também estou de coração aberto e de tudo aberto assim para vocês que queiram bater um papo comigo, que queiram me conhecer e conhecer o meu trabalho também. É isso. Estou muito feliz pela live de hoje, aprendi muito com vocês. Muito obrigada. Então, primeiro eu quero, enfim, agradecer muito pela oportunidade de participar com esse grupo tão potente. Dizer que é uma honra ter o Rodrigo na nossa equipe, no ambulatório. Aprendo demais. E o nosso ambulatório, além da assistência, ele tem um compromisso da formação de profissionais, porque a gente entende que a gente não vai dar conta de toda a demanda, e é essencial que a gente tenha mais pessoas capacitadas, né, para fazer o acolhimento adequado. Então, eu deixo aqui o meu convite para que vocês acessem. A gente recém criou um Instagram para o nosso ambulatório, que é o identidade.erg, e o nosso projeto foi contemplado numa plataforma da universidade chamada Conecta UERJ, e o Rodrigo contribuiu muito para a criação desse programa, que é um curso via universidade para a formação de profissionais de todas as áreas que são contempladas no nosso ambulatório. A gente tem o desejo de formar mais profissionais para que essa assistência seja cada vez mais ampliada. Então, quero dizer que podem contar com a gente, nosso ambulatório está de braços abertos para os profissionais que queiram conhecer o nosso trabalho
E acho que essa troca com pessoas que fazem assistência nos enriquece muito. Então, toda parceria, quem quiser contribuir, a gente sempre vai aprender demais também com os profissionais que visitam nosso ambulatório. Então, é isso, é agradecer pela oportunidade e deixar o convite para quem quiser conhecer o Ambulatório Identidade. Quero conhecer, Carolina, quero ir. Bom, eu acho que ampliar nossa escuta, como eu falei anteriormente, e ter uma posição enquanto profissional de saúde, enquanto fonoaudiólogo, de coadjuvante, sabe? Lembrar que ali o protagonismo é daquela pessoa, aquela pessoa vai direcionar o que ela quer. E até a Vanessa falou um pouco do artigo, falando, né, dessa comparação de voz trans com voz cis, né? E também acho isso quase que criminoso, né? Você querer inserir dentro de um contexto totalmente cis heteronormativo uma voz trans, né? Em contrapartida, a gente tem pessoas trans que querem a voz cis. Então, existe uma necessidade nossa, né, de discutir isso também, obviamente, com a galera da saúde mental, de ver o que a gente pode fazer, porque os limites estão dados já. Então, como que a gente pode acolher, né, não mudar essa pessoa, e sim fazer com que essa pessoa se sinta confortável com quem ela é, com a voz, né, que essa voz possa trazer mais conforto, né, e mais segurança, porque muitas vezes a voz é um lugar de risco para a transfobia, para algumas pessoas, não é para todas, e não é todos que querem mudar suas vozes. E então, para finalizar, lembrar desse tipo de escuta que a gente precisa ter, né? Não é nada demais, não é nada muito especial, é só que realmente a gente possa abrir esse caminho, né? Lembrar que, assim, para pessoas trans, muitas vezes, tem muitos nãos, tem muitos silêncios, tem muitos não ditos, tem muitos gritos, né, não saídos dentro dessas vozes. E eu gosto muito da frase que é de uma psicanalista trans, que ela diz olhar para a voz como sujeito e não como objeto. E acho que uma forma da gente, isso eu acho que para a fonoaudiologia como um todo, né, de pessoas trans ou cis, mas a gente precisa lembrar disso, né? Todo mundo tem direito a uma história única quando está ali na sua frente. E quando a gente não se posiciona, lembrar que isso já é se posicionar. Então a gente tem um papel fundamental. Muito obrigada, gente, por hoje. Foi bem gostoso poder estar aqui trocando. Passo a bola para vocês. Rodrigo, Van. Muito obrigada. Que mesa maravilhosa. Para mim é uma honra estar com vocês nessa noite. Eu queria agradecer imensamente a Iga, a Carolina, a Juliana, por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui hoje com a gente, pela fala, pela conversa tão importante, sensível, respeitosa, que realmente apoia essa causa nobre, né? Que é o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e Transfobia. E eu queria convidar a todos para a gente mostrar e para a gente começar a acolher, pensando nessa fala da Iga final, e mostrar que nós estamos juntos nessa luta. E eu queria convidar todos vocês a clicarem ali embaixo em reação e colocarem um coraçãozinho na sua tela, para mostrar que realmente todos nós que estamos aqui estamos juntos nessa luta. Que lindo, gente. Que lindo. Muito, muito, muito obrigada. Iga, esse foi para você, viu? Para mostrar que a gente está junto. Eu passo agora para Mara, para ela seguir a nossa noite com homenagem para a nossa querida Maria Elza Dorfman, que nos deixou na semana passada. A Mara sempre foi uma grande amiga da Maria Elza, e ninguém melhor do que ela para prestar a nossa homenagem nesse momento e para representar cada um de nós. Mara, está contigo. Obrigada. A mesa me inspirou muito. Agradeço todos vocês por nos ensinarem, por nos inspirarem, por nos darem motivação de continuar. Conheço Maria Elza Dorfman há mais de 40 anos. Nós nos formamos no mesmo ano, ela na PUC de Campinas e eu em São Paulo.
E nós compusemos um quarteto insuportável, que era formado por ela, pela Maria Rita Rolim, pela Eda Marisa Franco e por mim. Nós compartilhamos separações, encontros, reencontros, problemas com as profissões de saúde, desafios profissionais, desafios pessoais, filhos, crianças, filhos adolescentes, filhos rebeldes, filhos enfrentando desafios. E eu sempre tive nela 3 valores muito especiais. A serenidade, que é algo que, para mim, é uma luta pessoal, a observância, a cautela no falar, a cautela no agir, a cautela no comentar, e a humildade humana e humildade intelectual. Algumas pessoas nos enviaram vídeos para essa homenagem, e eu vou deixar essas pessoas expressarem os seus sentimentos antes de mim, e depois eu vou fechar com uma conversa que eu tive com a filha biológica da Elsa. E depois vou dizer por que estou dizendo filha biológica. Por favor, compartilhem o vídeo. Passando para a tela cheia. Estamos sem som. Descompartilhe. Compartilhe de novo no Zoom. E à direita tem que clicar, compartilhar o som. Continua sem som. Tem que ir no share screen, e à direita tem uma régua vertical, onde está escrito nas opções compartilhar o som. Perfeito. Agora, na barra inferior, as 2 setinhas para ampliar. Ok. Muito difícil falar da Elzinha nesse momento. Eu sou de São Paulo, não convivia diariamente com ela, mas a gente se encontrava 5 a 6 vezes por ano, isso ao longo de mais de 30 anos, então deu para conhecê-la bem. Eu posso garantir que eu nunca encontrei a Elzinha triste, desanimada ou mal-humorada. Pelo contrário, sempre ativa, sempre pensando no futuro, sempre estudando alguma coisa e sempre compartilhando alguma coisa que ela tinha aprendido. Tenho certeza que ela só vai deixar exemplo de uma mulher ativa, guerreira, estudiosa, profissional excelente, muito amorosa, sempre querendo colaborar com todo mundo, com todas as coisas. É uma perda muito grande mesmo, sinto muito. Querida Elzinha, a distância entre nossos estados não permitiu que a gente tivesse um convívio maior. Mas durante os cursos promovidos pelo SEV ou os nossos congressos, tínhamos sempre papo, trocar ideias sobre família, trabalho, não é mesmo? O WhatsApp ajudou a diminuir um pouquinho isso em alguns momentos, onde trocávamos algumas ideias e eu perguntava um pouquinho de você. Foi com grande tristeza que eu vi a sua partida. Mas tenho certeza que você está na paz do Senhor, que é o lugar que você merece. Grande beijo da sua colega e amiga, Bel Vicari. Até um dia. É um desafio falar em poucos segundos sobre o tanto de diferença que a Elzinha fez na vida das pessoas. Ela foi fonte de inspiração, de sabedoria, de afeto e de acolhimento em todos os momentos que eu estive com ela. Foi um grande exemplo da fonoaudiologia para mim. E eu aprendi com ela coisas inesquecíveis, desde uma manobra para interromper o soluço, até coisas mais profundas, como o Ikigai, que fala sobre o nosso propósito de vida. Eu tenho certeza que ela vai deixar muita saudade por aqui e desejo que Deus possa confortar o coração das pessoas próximas a ela nesse momento de saudade. Elzinha sempre foi muito querida. Falar dela é fácil, porque a gente convivia muito no RAC.
O último ano que ela pôde ir presencialmente, a gente sentou perto, a gente ficava sempre conversando nos intervalos, ela sempre tinha alguma coisa boa para falar. Ela vai fazer muita falta na fonoaudiologia e como pessoa também. Com certeza a gente vai lembrar da Elzinha com muito carinho. O que dizer sobre Maria Elza Dorfman? A nossa querida Elzinha. Elzinha foi uma pessoa de muita competência e muita empatia, que fez um trabalho pioneiro de voz e comunicação com a comunidade trans do Rio Grande do Sul. Deixou sua marca também na área da fono-oncologia, atuando durante muitos anos com a população oncológica de Porto Alegre. Elzinha sempre tão amável, tão empática, tão carinhosa. Eu tenho uma história muito boa para contar da Elzinha. Elzinha não conhecia meus pais, mas todas as vezes que a Elzinha me encontrava presencialmente, ela sempre me perguntava: como é que tá papai? Como é que tá mamãe? Manda um beijo para eles. Isso é a empatia e o carinho em pessoa. Elzinha, você faz e fará muita falta pra gente. Falar da Elza para mim é remontar toda a minha trajetória profissional, assim, desde o meu primeiro dia na graduação como aluna, né, há 30 anos atrás. Porque a Elza foi uma das pessoas que criou o curso no qual eu me formei. Eu segui acompanhando a trajetória dela e ela a minha, né, ao longo desses 30 anos, em outras atividades, em espaços que ela abria para a nossa formação, em cursos. E sempre foi essa pessoa serena, interessante, inteligente, agregadora e que vai fazer muita falta para a gente. Atualmente, como professora do curso, eu assumi a atividade que ela desenvolvia no Protig, né, no Hospital de Clínicas, com a população trans, e espero poder levar para os meus alunos e para as formações futuras todo o legado que ela deixou, né, um legado pioneiro no atendimento à população trans aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, a Elza é uma pessoa que vai fazer muita falta, que deixou muitas marcas positivas e que vou guardar aqui no meu coração. Elzinha trouxe mais cor e mais sonoridade para a área da voz. Dona de uma escuta preciosa, não fazia distinção entre os seus interlocutores. Todo mundo era importante e merecia um lugar de fala especial no seu coração. Elzinha tinha sempre uma palavra sábia para colocar no grupo e fazer com que pudéssemos pensar de uma forma diferente, mais construtiva, mais colaborativa. Elzinha sabia muito e quanto mais ela sabia, mais ela se interessava em saber. No dia de sua partida, todos nós silenciamos. E hoje sentimos que a sua voz continua a ecoar dentro de nós. E essa voz seguirá por muitas e muitas gerações. Somos todos Elza Dorfman. A partida da Elzinha é uma perda irreparável para todo mundo. Para todo mundo que ama a fonoaudiologia como ela amava, ou como ela ainda ama, e deixou tanta coisa boa, tanta coisa importante para a gente. Seu amor pela profissão, seu amor pela família, seu carinho com as pessoas, sua gentileza. A gente aprendeu tanta coisa com ela. É impossível dizer o que exatamente a gente aprendeu. Conversas divertidas, conversas queridas sobre família, sobre a profissão, sobre a aposentadoria. Falamos muito sobre aposentadoria. E agora ela aposentou, o que ela não queria fazer. Fica aqui o meu beijo grande, de coração. Saudades. Falar sobre Maria Elza Dorfman, a nossa Elzinha. Acho que na fonoaudiologia ela significou bastante, foi uma pioneira em diversas áreas, mas para mim meu ponto mais importante foi que eu perdi uma das minhas parceiras de vida, irmã de vida, como a gente se chamava, né? Duas palavras acho que a definem: carinho
e uma pessoa extremamente humana. Todas as vezes que a gente se encontrava, era essa sensação de bem-querer que ela deixava em mim. Já sinto falta, mas foi muito, muito, muito bom ter compartilhado boa parte da vida, da minha vida, junto contigo. Um beijo para Luísa, para o Léo, para o Vicente e para o Eliezer. Meu caminho acabou, se cruzando com o caminho da Elza na década de 90, quando eu era estudante da Universidade Federal de Santa Maria. Ela me aceitou gentilmente para um estágio de observação voluntário, e desde então a gente sempre manteve contatos e cada vez eles foram se aproximando mais. A Elza foi uma profissional de excelência, inspiradora, pioneira, muito estudiosa, de uma gentileza ímpar e muito guerreira, nos adversos todos que teve que enfrentar. Eu me sinto privilegiada dos nossos caminhos terem se cruzado tão precocemente na minha vida profissional. E a Elzinha deixa saudades e um legado muito importante para a nossa profissão. Muito bonito esse gesto de vocês fazerem essa homenagem a ela. Grande abraço. Nossa, quanta coisa que a gente pode falar da Elzinha, muito querida. Eu fico relembrando os hacks, os cursos, os momentos que a gente passou juntos, almoçando, conversando, ela contando da sua vida, do seu neto, e todas as contribuições que ela nos deu, com o conhecimento, com os estudos dela. Elzinha, no coração, sempre. Eu tive a alegria de conhecer e de conviver com a Elzinha nos eventos científicos, principalmente no SEV, nos congressos e também nos jantares, em que podíamos tanto trocar experiências clínicas como conversar sobre nossas histórias de vida. Elzinha era apaixonada pela fonoaudiologia, tinha um cuidado extremo para com seus pacientes e por isso que ela buscava de tempos em tempos fazer as atualizações clínicas. Era apaixonada também pela família e numa das últimas trocas de mensagem que fizemos, ela falou que era uma bênção ser batiã do Vicente, que ela estava muito feliz com isso. Eu espero que a Elzinha esteja descansando em paz. Quero mandar um abraço muito grande para toda a sua família, dizer que foi uma alegria muito grande tê-la conhecido. Espero que Vicente saiba e que ele cresça sabendo que ela teve uma batiã maravilhosa. Um abraço a todos. Muito obrigada a todos. Obrigada, equipe do SEV, por terem preparado o vídeo. Muito obrigada. Elzinha, ela foi pioneira em várias frentes. Primeiro em fissura palatina, no Rio Grande do Sul. Em fono-oncologia, como o Felipe falou. No ambulatório, com os laringectomizados, com o pessoal da cabeça e pescoço. Ela também foi pioneira em implante coclear, na reabilitação de fala, e ela também foi pioneira no atendimento à comunidade trans. Fissura, implante, deficiência auditiva, fono-oncologia e comunidade trans. É incrível que uma pessoa possa se dedicar e achar soluções em 4 áreas do conhecimento tão distantes. Falei com a Luísa, a filha. Elzinha teve 2 filhos, Luísa e Léo. Luísa é a mãe do Vicente, a mãe do Vico, grande paixão da Elzinha. E eu falei, Luísa, fala pra gente. É um velório numa live. Ficava a sua mãe quando Eu nem você sabia que ela via, quando você a via como profissional para fonoaudiologia, como é que você percebia?
E ela me respondeu, ela falou, eu não vou conseguir gravar isso, eu vou mandar as fotos, eu não vou conseguir gravar. Mas eu sabia que a minha mãe era mãe de muita gente. Eu sabia que eu dividia ela com as pessoas. Mas eu não sabia que tanta gente ficaria órfã como eu. Aquilo me pegou profundamente, porque a maternidade não é só a maternidade da geração de filhos, mas é a maternidade do que você dá ao outro, que sai das suas entranhas. E Elza sempre deu muito do que saía de suas entranhas. Elza foi pioneira também no amor. E ser pioneiro é uma palavra muito interessante, porque é o soldado que vai na frente e que ele coleta as instruções para os outros soldados, para os outros que vêm atrás. E Elzinha tinha essa missão. O seu ikigai, o seu propósito foi exercido até o último momento. Eu fiquei arrasada de não poder estar no velório, no enterro. Meu filho estava indo para o Rio Grande do Sul e não conseguiu entrar. Foi no auge da inundação. E a querida Eda Marisa conseguiu estar no velório. E falou com a Rita. Quanta gente, alunos, colegas, otorrinos, o pessoal de apoio, e isso me tranquilizou. Porque numa semana profundamente difícil para o Rio Grande do Sul, de muita dor e de muita dificuldade, as pessoas foram dar o seu abraço. Elzinha sempre estará conosco. Elzinha foi luz e continuará sendo luz, esteja onde estiver. E que um pouco da luz que ela oferecia aos outros também fique em nós. Desejo a Luísa, ao Léo, ao marido Eliezer e ao Vico, esse lindo Vicente, que essa luz continue guiando as trajetórias de vocês. Um beijo grande, professor Rodrigo. Agradeço de coração a preparação da mesa, dessa live, e encerro aqui, sabendo que Elza fez a diferença. Foi uma vida que valeu a pena ser vivida. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada. Encerro a live.